Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tô vendo aqui que já tem muita gente chegando. Só vamos dar mais um tempinho, mais 3 minutinhos para ver se mais pessoas chegam. Ok. Enquanto isso, eu vou apresentar o programa Tech, né? Primeiramente, quero falar que sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse webinar, né, do programa Tech. Eu queria saber quem aqui já conhecia o programa Tech e quem não conhecia. Pode ligar o microfone e falar. Ou se sentir envergonhado, pode falar no chat. Não tem problema. Tô vendo aqui o Luciano, conheço ele. Bem, pessoal, para quem ainda não conheceu o Programa Tech, ele é um programa de inovação e empreendedorismo do município de Teresina, onde a gente atua em 5 eixos, sendo eles o eixo de startups, que já rodou com 24 equipes um processo de pré-aceleração e agora estão iniciando na segunda fase, que rolou até investimento. O eixo de educação, que será lançado em breve. Vocês que são da área de educação aí, fiquem ligados, que vai estar vindo coisa boa também por aí. O eixo de investimento, o eixo Vale, que na próxima semana já tem evento programado, e o eixo Maker, que é esse eixo que estamos aqui hoje trabalhando. E logo, logo nós estaremos também no nosso espaço. Chegou mais alguém aqui, só deixa eu... Logo, logo nós vamos estar no Espaço Tech, que é um espaço que fica ali na... Deixa eu ver... Que chega a notificação e atrapalha. Que fica ali na Praça dos Skatistas, no Jockey, onde vamos ter sala de treinamento, espaço coworking, internet, e o que é mais legal para mim, né, é o Laboratório Maker, com impressora 3D, cortadora laser, CNC router, componente de robótica, tudo que um laboratório Maker tem direito, lá vai ter. Então, eu sei que a maioria de vocês que estão aqui participando hoje são amantes aí da cultura maker, sabem o que é um Fab Lab, né? Então, já chegou em Teresina e o melhor, que é aberto para o público, para quem quiser usufruir. E é isso, pessoal. Tem mais gente entrando, o Anderson entrou aqui agora. Bom, esse é o terceiro webinar do Eixo Maker. Na semana retrasada, nós falamos sobre o cenário das startups makers em Teresina. E nós trouxemos 2 convidados especiais, que foram o Gildário Lima e o Caio Carvalho, para contar um pouco como é a experiência deles, como funciona o processo de desenvolvimento de uma solução de hardware. E hoje nós temos aqui 2 convidadas, né? A Monique Felicíssimo e a Thaisa de Sá, que vão falar um pouco sobre o ensino maker e o seu potencial aí a favor da educação. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Também eu gostaria de... Só chegou mais a Helena. Eu gostaria de explicar agora como vai funcionar a nossa... Só um momento, a nossa comunicação hoje aqui. Eu peço que vocês coloquem as perguntas durante a webinar no chat,
para que não atrapalhe muito o fluxo, né, da conversa, que ao final do painel, né, para os painelistas terminarem de falar, nós vamos tirar todas as dúvidas. E deixa eu ver aqui quantas pessoas nós já temos. Eu acho que nós já podemos começar. Só lembrando que nós estamos sempre divulgando nossas ações no Instagram do Programatec, @Programatec, que tem muita coisa boa vindo por aí. Quem quiser ficar sabendo, é só seguir o nosso Instagram, que sempre estará atualizado. Lembrando que nós não realizamos ações apenas do tipo maker, né, do eixo maker. Como eu falei, temos o eixo de educação, que em breve estaremos lançando um edital para escolas, para que escolas possam participar. E agora a gente já vai começar, já são 18h07. E hoje eu também estou aqui com a Carla, que é do time do Programatec. Tudo bem, Carla? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Carla, faço parte da equipe de operações do Programa Tec. E no nosso querido Espaço Tec, que logo a gente vai inaugurar, eu vou estar lá na linha de frente dando suporte a todos, tá? Qualquer coisa, é só procurar a Carla. E o tema de hoje, né, como já falei, vocês estão cientes, é Ensino Maker, onde iremos falar sobre o potencial da transformação do Ensino Maker. Temos duas convidadas especiais, a Monique Felicíssimo e a Thaisa de Sá. Agora eu vou pedir para a Monique se apresentar e logo em seguida a Thaisa já pode iniciar sua apresentação também. Então, eu sou a Monique, eu atualmente trabalho no Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação do Piauí, o NAAS, e trabalho na área de Física e Robótica, né? Então, eu tento desenvolver o potencial da física através da robótica, né? Com os alunos com altas habilidades e superdotação. E também sou professora da rede particular de Teresina, né? Então, eu me formei na UF, eu tenho especialização em educação especial, né? Então, é bem a área que eu gosto de atuar mesmo. Eu sou uma privilegiada porque acho que sim, porque eu tenho a oportunidade de estar fora da sala regular, onde meus alunos escolhem o que eles querem estudar. Então, eles chegam e a gente conversa. E nessa conversa vai surgindo o que eles querem estudar. O que a maioria dos professores não tem essa oportunidade, né? Sim. Concordo, Monique. Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Thaisa de Sá. Eu trabalho para uma empresa chamada Somos Todos Nerds, né? E ela engloba, nós fazemos softwares, nós também prestamos serviços às escolas. De que forma? A gente capacita os professores, eu sou professora de duas instituições privadas, também escolas aqui de Teresina, e aí a minha disciplina é tecnologia educacional e robótica, né? Tenho também esse privilégio de ser uma disciplina que é interdisciplinar, então ela engloba todas as disciplinas. Eu tento sempre trazer para eles coisas do cotidiano que eles vão utilizar, né, e que eles veem em outras disciplinas, né? E é um privilégio enorme. Eu ministro aula para alunos do segundo ano do fundamental, né, 1, até o 5º ano. Então, eles estão bem formando, construindo ainda aquele pensamento. São crianças, assim, que encantam, porque eles... Nossa, vamos falar durante a... Não, tudo bem. Melhor. Para a gente até introduzir quem ainda não sabe o que é a Cultura Maker, se inscreveu no evento porque queria conhecer, queria que vocês falassem para a gente o que é a Cultura Maker. Então, a
ao contrário do que se imagina, né, que é só a tecnologia, mas não, a cultura maker é a cultura do faça você mesmo, né? Você vai onde a pessoa pode tentar construir novas soluções para problemas do cotidiano. Então, é baseado no faça você mesmo. Você vai lá, você pesquisa, baseado no conhecimento que você já tem, você tenta melhorar, né, adaptar a sua situação e deixa em aberto para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e tentar adaptar a sua realidade. Complementando a sua fala, Monique, assim, o movimento da cultura maker, ele apresenta uma ideia de que qualquer pessoa consiga construir, né, ou criar seus próprios objetos, né? Essa cultura, esse movimento veio desde 1960 e ele vem observando um pouco, né, do conceito da ausência de regras. Então, na cultura maker, não é que o meu projeto ele vai iniciar, né? Eu crio aquele projeto na minha mente, mas eu deixo os meus alunos livres, independentes, para que eles criem, né? E assim, a gente sabe que com a revolução digital e a facilidade desse acesso que eles têm a recursos tecnológicos, essa ideia, gente, ela vem tomando conta de todos, encanta muito o laboratório, todas as peças, quando a gente envolve até mesmo, professora, eu não sabia, a minha matéria a gente já viu os alunos do segundo ano, terceiro, quarto e quinto, nós vimos física, porque, desculpa, a sua área de atuação são dessas séries também? Também, eu atuo também, né? Porque na rede privada, eu atuo nos anos finais do fundamental. Mas no NAAS, a gente atende crianças em idade escolar. Então, a gente atende crianças de 3 a sair do ensino médio. Sei, entendi. Então, e aí, a gente tem muito disso, né? De contar com o grupo, né? Com o maior número de alunos, né, integrados para criar e compartilhar projetos sempre pautados na tecnologia, né? Não é isso? Muito bom, Thaisa. E aproveitando para pegar um pouco desse gancho que vocês falaram, geralmente as pessoas associam a cultura make a apenas a tecnologia, né? Eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que seja assim dessa forma, e se está utilizando a robótica, a programação, a eletrônica. A gente se utiliza disso, mas não somente disso, né? Porque se você pegar um laboratório, lá você vai ter ferramentas não tecnológicas, digamos assim. Além do computador, você vai além do computador, você pode fazer também com materiais recicláveis. Então, é aliar a tecnologia, a ferramenta disponível para você melhorar ou criar novas soluções. Então, você tem o aporte tecnológico, mas você tem o basicão mesmo dos materiais. Você pode fazer com papelão, com materiais recicláveis, com ferramentas de baixo custo. Então, você não precisa associar logo a altas tecnologias que você não tem acesso, eu não vou conseguir. Não é bem assim, né? Como a Thaisa disse, esse movimento maker, ele surgiu muito, não é uma coisa recente, né? Você pôr a mão na massa, digamos assim, não é uma coisa recente. Eu acho que a cultura maker, ela lembra bastante a questão das nossas gambiarras, né? O brasileiro é um fazedor de gambiarra. Você resolve, tem um problema, ele dá um jeito de resolver. E eu acho que é bem isso que a gente tem que desenvolver. Sair dessa mentalidade que é só a tecnologia, a alta tecnologia inacessível. Não, ela é acessível e ela pode ser feita com materiais de baixo custo também, que estão no nosso cotidiano. Gente, eu concordo absolutamente com a Monique, né? E assim, algumas pessoas, elas vão mais longe, né? Elas
na definição de cultura make, que é o caso, vou até citar aqui, é o Chris Anderson. Eu li um trechozinho do livro dele que ele fala de makers, a nova revolução industrial, né? Eu li só um trechinho, mas segundo ele, o movimento tem capacidade de ser radical a tal ponto de, daqui a alguns anos, algumas pessoas com pouco conhecimento técnico, mas com ferramentas corretas, possa conseguir produzir seus próprios produtos, né? Se ele está certo, se Anderson está certo ou não, não sei. Mas, assim, ele fala das pessoas normais, comuns, terem impressoras 3D e terem também aquela instrumento de corte, né? Corte preciso. E por exemplo, eu estou aqui, estou precisando de uma bacia de tal tamanho. E ali busca-se na internet, né? Um código livre, e aí ele faz somente a impressão dessa bacia. Foi um exemplo meio chulo, mas é mais ou menos assim, né? Eu acredito também que a cultura make não se resume só a grandes tecnologias, a robótica, a programação, a eletrônica, não. Ela veio mesmo para todo mundo, né? E se ela vai ser a nova revolução industrial, ainda não dá para saber. Eu só sei que tá, né? E já chegou em Teresina, então tá aí para todo mundo mesmo. Eu tenho, pegando o gancho do que a Thaisa falou, eu gosto do exemplo, que agora com essa pandemia, a procura por equipamentos de segurança, né, como máscara, face shield, aumentou e a indústria não estava preparada para atender tal demanda. E graças a laboratórios makers, com impressora 3D, com cortadora laser ou não, foi possível se produzir esse tipo de equipamento para atender uma demanda da sociedade que a indústria não estava conseguindo atender, né? Exatamente. Eu acho que a cultura make é bem isso mesmo, né? Ela tira um pouquinho do poder da indústria e bota mais para a gente consumidor, né? A gente tem muito isso agora. As produções, elas estão se adaptando ao modo cotidiano das pessoas, né? O consumidor vai ditando aos poucos o que ele quer, o que ele não quer, o que serve e o que não serve, o que se adapta e o que não se adapta. E claro que isso não ia demorar muito a chegar na educação. Como a Thaís disse, esses alunos, eles têm acesso à tecnologia, eles estão com o celular na mão o tempo todo, eles pesquisam, eles buscam novos interesses. E se a gente não trouxer isso para a sala de aula, a aula vai ficando cada vez mais desinteressante. De certa forma, sim. E Verdade. Uma outra coisa que, já complementando com a pergunta, né? É que com a cultura make você pode pegar algo que não é visto como tecnológico e transformar em algo tecnológico, né? Pessoal, e por que vocês decidiram começar a trabalhar com cultura maker dentro de sala de aula? Assim, para mim veio de forma muito natural. Meu estilo de ensinar sempre foi o de mesmo na sala regular, foi o de perguntar, e aí, como é que eu resolvo isso? De dar problemas para eles resolverem. Porque eu, como aluna, eu nunca tive um foco muito grande no que era só repetido. Então, se a aula era só aquele repetitivo, eu buscava outra coisa para fazer. Eu ia desenhar, eu ia conversar, eu ia fazer qualquer outra coisa. Então, quando eu comecei a lecionar, eu disse, eu não vou ser esse tipo de professor. Eu vou buscar outras coisas que chamem a atenção dos meus alunos. Então, minha aula, ela é muito dialogada, ela é muito cheia de coisas, de experimentos, de bote eles para fazerem mesmo, porque era o que eu queria. E assim, quando eu tive a oportunidade de ir para o NAS, foi que esse mundo se abriu mais ainda. Eu trabalhava só com a física, e lá eu tinha alunos com interesse na física, mas que queriam saber programar, que queriam desenvolver
um carregador solar, eu queria carregar o celular com energia solar, então eu disse, pois vamos atrás, e é isso. E foi assim que a cultura maker entrou na minha vida, né? Ela já fazia, ela já vinha ali de forma mais discreta, um pouco reprimida pelo currículo da educação tradicional, porque a gente tem um currículo muito extenso para cumprir, que a gente tem que cumprir, então ela vinha ali de forma mais tímida, mais agregada, e quando eu entrei no NAAS, ela se expandiu, porque foi um mundo novo para mim também. Eu disse, opa, agora eu tenho que ir atrás também, para eu poder aqui auxiliar, né? Então, porque atualmente o meu papel é esse, é auxiliar, é mostrar novos caminhos. Legal. No meu caso, assim, bem, o meu curso é eu faço sistemas de informação, né? E eu sempre quis ser professora, na verdade. Só que apesar do meu curso ser bacharelado em sistemas de informação, né? E a gente sabe hoje em dia que o laboratório de informática ele ficou meio obsoleto, porque as crianças elas têm uso do computador em casa. Então, para eu ficar ensinando para elas, vamos entrar aqui no Paint, vamos fazer isso aqui no Word, ficou assim meio, sabe? Então ficou muito vago, tava ruim a aula e ficava meio assim. Então, essa matéria, a minha matéria e o movimento Maker, ele já migrou também para esses setores, né, do ramo educacional. E já falando da educação Maker, nada é mais do que o conceito de fazer eles mesmos. Então, por meio de atividades práticas, os alunos eles vão desenvolvendo, né, mais criatividade, mais proatividade, além de habilidades importantes para o currículo escolar. Então, foi a necessidade deles que foi visto pela direção, né, da escola, e por isso que foi implantado. Mas, assim, trata-se de um espaço compartilhado e cooperativo, né? Aí traz a vantagem dessa iniciativa deles, de buscarem soluções, né, em conjunto. Então, foi criado um laboratório, sim, de informática, que ficou por muito tempo, assim, uma aula meio devagar, não sei, às vezes não era eu a professora, era uma outra professora, mas criou-se a necessidade de ter uma disciplina que trouxessem eles mais, né? E trouxesse também essa interdisciplinaridade, era justamente juntar outras disciplinas para fazer um projeto maior, né? E por isso, e lendo muito, e vendo muito, e conversando também com os meus coordenadores, a gente chegou a esse conceito. Foi exatamente Legal. assim. Legal. Mas eu te entendo, Thaisa. Eu acompanhei eu dou aula para educação para o fundamentalzinho, né, que a gente chama de Fundamental 1. E quando eu comecei a dar aula de informática nessas séries, eu lembro que, em 2006, você botava uma criança do segundo ano na frente de um computador, era novo. Só que acompanhei esse desinteresse. Chegou um tempo que não é. Eu já sei, tia. Olha, tio, o que eu sei fazer? Aí começava a fazer. Vamos voltar. É que hoje em dia, né, existem tantos aplicativos, tantos jogos, e essa percepção de utilizar algum outro tipo de tecnologia para poder também atrair a atenção da criança para a educação, né? Só que atrair de um outro jeito, não da forma tradicional. Isso é bem interessante. Exatamente. Assim, não é que a gente não use... Lá na minha sala, tem computadores, né? A gente tem a parte que a gente constrói
né? Com aquela ferramenta lá, que todo mundo conhece, não sei se pode falar, se pode, Lego, né? Todo mundo sabe. Então, e aí a gente vai para a prática com as peças mesmo. Ah, a gente criou no computador, mas agora vamos lá para a prática. Ou então, quando eu estava lá falando da física, falei sobre gravidade, falei sobre o princípio de Pascal, falei sobre... Deixa eu ver o que mais. Alguns assuntos de física. Eu disse, agora vamos lá, vamos desenvolver com produtos reciclados. E aí sempre me chamando, sempre buscando. E, gente, tudo que é novidade, tudo que traz, assim, de qualquer coisa, seja mínima, eles ficam, sabe, muito, muito felizes. É muito gratificante. Eu acho que Legal. é quando eles saem da posição de espectadores, né? Quando eles vão para agir, é tudo muito novo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, na escola que eu trabalho, a gente desenvolver uma feira, né? A gente fazia uma feira onde cada série desenvolvia uma empresa. Eles juntos, eles tinham que se organizar, desenvolver um produto, e a gente tinha o dia para comercialização desse produto. E era assim, o máximo. Chegava a aula de informática, né? Que era quando eles começavam a fazer, eles ficavam tudo na expectativa, porque era quando eles tinham o papel principal, né? Muitas vezes eu ficava só mediando, porque como eles, imaginem vocês, umas crianças de segundo ano montar uma empresa. Então, você vai ter uma chuva de ideias que, se não tiver alguém ali mediando e organizando, vira uma bagunça. Mas era basicamente esse o meu papel. E assim, quando eles estão no papel de atuar, né, eles são os principais que eles estão fazendo, eles aprendem muito mais do que... E claro, a gente usava também o computador, eles iam desenvolver todo o protótipo, porque tinha que ter uma logomarca, tinha que ter o nome, tinha que ter tudo bonitinho, e eles usavam tudo. E, inclusive, um dos produtos, certa vez, foi um aplicativo. Então, assim, eles gostam muito. Verdade. Legal, legal mesmo. E só para complementar a pergunta do Lucas, eu queria saber quais foram os resultados percebidos dentro da sala de aula. Eu acho que a maior cooperação, quando eles passam a trabalhar juntos, a se ouvirem, a cada um surge um problema, um dá uma ideia para resolver, o outro, mas eu acho que assim não funciona bem, vamos tentar assim. Então, esse papel de discussão, de cooperação, de trabalhar, para mim é um dos mais positivos, né? Além da criatividade, você pedir para eles desenvolverem algo, você vê um show de criatividade. Então, é o que me encanta na cultura maker, é você ver o desenvolvimento de algo, a cooperação, como eles trabalham juntos para desenvolver algo. Então, esse é um dos principais benefícios. E eu acho que é um dos mais importantes, porque para você viver em sociedade, você tem que ver o outro também. Você não tem que ver só você. Você tem que aprender a olhar o problema do outro. E eu acho que a cooperação da cultura maker traz muito isso para o cotidiano de sala de aula. Vou pegar o gancho da sua palavra, vou complementar aqui. Gente, é claro que ao longo da história, mesmo agora nos tempos modernos, existem inventores, né? Sempre existiram os inventores que desenvolveram ideias para diversos fins, né? Mas nem sempre eles tinham os materiais apropriados para colocar nesses protótipos em prática. A gente tem até um exemplo que é muito falado, que é o Leonardo da Vinci, né? Que ele desenvolveu o paraquedas, que só foi lançado efetivamente 3 séculos depois, né? E agora, gente, com toda a tecnologia ao nosso dispor, qualquer um pode ser um Leonardo da Vinci, né? Que foi justamente o que a cultura maker proporcionou, pelo menos assim para os meus alunos, e acho que para todo mundo que tem contato, que mostra que o mundo, que
cada um de nós podemos ter talentos individuais, né? Com a capacidade também de ser makers, né? Portanto, de certa forma, o movimento ele também ajuda a trabalhar a nossa autoestima, né? A proposta é deixarmos de falar assim, eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, para fazer com que eles criem, né? Para que eles para que a criatividade deles vá além das expectativas, até das nossas expectativas, né? E para mim é sempre deixar para os meus alunos que eles não precisam ter limites na criação deles, e nem nada do gênero, assim. Entendi. Assim, uma outra coisa que eu queria saber, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentaram, ou se vocês ainda enfrentam na execução desse tipo de atividade? Assim, na minha função atual, qual é o meu papel? A gente tem um processo de ir nas escolas para ver quem são os alunos que se destacam mais em determinadas áreas, para que eles possam ser atendidos no MAS, certo? Só que as escolas públicas, elas não têm digamos, esse aporte do faça você, não tem onde esses alunos se destacarem. Então, para mim, está faltando as escolas ainda abraçarem essa ideia de colocar o aluno como principal. E um outro ponto, quanto professora da rede privada, eu acho que é a sobrecarga, porque ao passo que as escolas querem trabalhar com projetos que o aluno tem que fazer, que o aluno tem que criar, mas aquele ensino tradicional ainda está ali, latente, tem que dar o conteúdo, o professor tem que dar o conteúdo, tem que cumprir uma gama de conteúdos. E como é que você vai colocar o aluno para pesquisar, para sair daquele modelo tradicional, onde o professor já traz o assunto e coloca para ele, e ele simplesmente recebe, ou decora, ou faz exercícios? Você tem um tempo, você tem que dispor um tempo para o aluno pesquisar, para ele retomar, para ele botar em prática, para dar errado, para ele corrigir o erro, porque o erro faz parte do processo. E dentro do ensino tradicional, que é o da maioria das escolas, a gente tem uma sobrecarga. O aluno é cobrado criatividade, mas, ao mesmo tempo, ele é cobrado que se dê conta de todo um conteúdo esperado, né? O que está no livro lá tem que ser cumprido. E eu acho que essa ainda é uma das dificuldades de trabalhar a cultura do faça você, do vá pesquisar, do vamos colocar isso aqui na prática dentro de uma sala de aula regular. E na escola pública é a falta de suporte mesmo para equipamentos, os equipamentos mais básicos mesmo que deveriam existir. Às vezes a gente tem essa dificuldade, até porque se você vai para uma escola pública, você está atendendo alunos, em sua maioria, de baixa renda. Então, daí é onde eu vejo a importância de programas como esse que vocês estão desenvolvendo, onde vai ter um espaço gratuito para os alunos terem acesso. Eu acho isso fantástico, porque quem é professor de escola pública sabe que esses alunos, eles não têm condições de ter acesso a materiais mínimos. Então, você levar um aluno para um laboratório, onde ele vai ter esse tanto de ferramenta que ele vai poder construir, eu acho que o que falta são mais programas para tornar isso mais acessível a eles. Nossa, Monique, você foi perfeita na sua fala. Também, só complementando aqui, com as crianças a dificuldade é zero. É realmente os adultos que atrapalham. Pelo menos na minha situação não, nem atrapalham, mas assim, eles são excelentes, eles absorvem as coisas muito rápido e eles levam para si, tomam aquilo como
como uma verdade absoluta, né? Me parece que quase não tem crenças limitantes essa geração de hoje em dia. Eles vão e eles percorrem muito rapidamente. A minha dificuldade maior é realmente o sistema, é ter que cumprir o conteúdo, é ter que dar o conteúdo. Eu sempre gosto eu tenho, sei lá, 12 salas de aula, 16, eu acho, e aí eu fico pensando assim, que tem turmas que eu consigo ministrar aquele conteúdo em tal tempo, tem outras não. E aí eu acompanho o tempo do meu aluno, não acompanho o tempo do meu aluno, fico como, né? E aí é sempre fazer essa ponderação, né? Sempre estar conversando, dar aquela acelerada, aquela freada, para que todos possam realmente se envolver com o projeto, né? Porque eu acho assim, eles gostam muito, né? Mas tem umas imposições que são nos dadas que a gente tem que, né, dar aquela calmada na situação. É isso mesmo, Monique. Com crianças, nessa faixa de segundo ao quinto ano, para eles mesmo, eu acho que, na verdade, o problema, como você disse, nunca é o aluno. Eles recebem muito bem, eles participam muito bem, eles não têm dificuldade nenhuma. Eu acho que o problema somos nós, no papel de professores, impostos pelo sistema um determinado prazo. Então, se você vai trabalhar com pesquisa, você tem que ter um tempo, né? A pesquisa ela precisa de um tempo. Você vai ter que testar, você vai avaliar, você vai ver o que deu certo, o que pode não. E dentro de um sistema educacional muito fechado a isso, ao tradicional, você não tem como aliar as duas coisas de forma satisfatória. Porque os alunos vão estar pedindo mais, porque eles gostam, mas ao mesmo tempo você está ali, ó, você tem que cumprir, você está sendo cobrada para cumprir algo. Então, esse é o maior entrave. É verdade. Entendi. Assim, baseado nessas experiências que vocês têm, na verdade, e quais são as boas práticas que vocês perceberam que eu não executava isso antes, mas em toda a minha atividade make agora eu tenho que executar isso, porque isso é importante. Eu acho assim que sempre iniciar dentro de, por mais que a gente tenha um entrave com o conteúdo, com o conteudismo, eu acho que iniciar trazendo sempre um problema que eles possam resolver, para você colocar aquela pulguinha atrás da orelha e fazer com que eles pesquisem fora das tarefas, né? Das tarefas obrigatórias, é o essencial, né? Você tentar instigar. Mas, para isso, a gente também tem que se organizar muito. E nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem esse tempo todo para se organizar, para planejar, porque às vezes você planeja, você tem, eu vou fazer isso. Mas aí quando você chega na sala de aula, você tem uma mudança quase que total do que você planejou. Você planeja com uma expectativa de reação, e a reação que você espera é totalmente diferente. Ou eles vão se aprofundar demais naquele tema e vai perder muito tempo ali, ou não vai gerar tanto interesse. Aí você ter essa criatividade de ir se adaptando às expectativas dos alunos é o que eu indico, mas eu não tenho como dizer, seja criativo. Porque criatividade a gente exercita, mas não tem uma formulazinha de você vai fazer isso, isso, isso e isso que vai dar certo. Mas não é. Mas você tem como ir lendo, desenvolvendo, tentando criar. E é isso, eu acho que tentar instigar eles para pesquisar fora a obrigação é uma das principais, porque é onde eles vão render mais. É verdade. Assim, as boas práticas que a gente
faz, né, executa, no meu caso, eu tento sempre levar brincadeiras, jogos de desafio, charadas, além de levar também a construção para que eles busquem as respostas desses problemas, né? Que mais tarde vão ser úteis para eles no futuro. Então, de que maneira que a gente acha que eles vão aprender mais, né? Sobre a matemática, sobre a física, sobre o português, geografia, história, né? Se for matemática, decorando a tabuada ou usando blocos para montar, né? Para que eles visualizem, né? De forma mais prática a progressão desses números. Então, assim, sempre levando a construção, trazendo os temas para que eles construam mesmo, para que eles busquem essas respostas, para que eles resolvam os problemas que são colocados ali, né, imposto na aula. Então, as boas práticas são essas. Okay. Beleza, meninas, legal. Eu só queria fazer uma perguntinha para vocês. Eu queria que vocês, quais dicas que vocês dariam, né, para quem está iniciando ou pretende iniciar esse tipo de atividade? Começar a inserir, primeiro a gente tem que se reavaliar, né? Eu acho que professor é a criatura que mais tem que se reavaliar no mundo. Toda hora é cobrado da gente dizer, se reavalie. Mas eu acho que entender que tipo de professor eu sou, até onde eu posso ir, é o principal. Você tem que se entender como profissional. Eu sou um professor que eu dou mais liberdade para o meu aluno. Então, se você é aquele professor que gosta de dar autonomia para o aluno, você já fez um bom passo, já deu um passo gigantesco. Agora, se você é aquele, não, eu não suporto barulho, eu quero todo mundo organizadinho, assim, porque eu acho que assim eles vão aprender melhor, se todo mundo estiver mais caladinho. Aí eu acho que você já tem que começar daí, mudando esse pensamento. Porque hoje em dia é difícil, é chato para o aluno ficar se mantendo ali sentadinho, não posso interagir, tá? É muito complicado. E quando você leva um jogo, uma atividade que ele vai fazer, que ele vai construir, vai sair desse padrão de comportamento quietinho. Você vai ouvir muito, vai ter muito barulho em sala de aula, porque eles vão conversar, eles vão trocar ideias. Então, a primeira coisa é essa, é você permitir que eles se comuniquem. Porque você, quanto professor, eu vou dizer uma coisa que eu faço muito quanto professora. Na hora do exercício, eles ficam à vontade. Eles podem sentar com colegas, se quiser fazer só também, pode fazer só. Então, isso já era uma prática minha que não me incomodava. Às vezes, chegou até um fato de uma coordenadora chegar na sala e eles estarem conversando. Ela diz, tu não se incomoda com esse barulho? Eu disse, não. Eles estão conversando, eles estão trocando ideias, eles estão aprendendo aí. Eles sabem o que eles têm que fazer e eles estão descobrindo como fazer. Então, é isso. E tirar dessa ideia, como eu falei inicialmente, tirar um pouco da mente que trazer tecnologias trazer uma impressora 3D, trazer os melhores computadores para eles, que não é, né? Pode fazer, como eu disse, com materiais de baixo custo. E com uma organização e uma preparação que, infelizmente, eu sei que muitos colegas professores não têm condições de fazer, porque estão em muitas escolas, né? Porque aí a gente já entra numa questão de que professor tem que estar em várias escolas ao mesmo tempo, tem um número elevado de turmas. Mas quem tem condições de se organizar, levar material, pesquisar experimentos, no caso da física, quando eles fazem experimentos, eles aprendem muito mais. Experimentos de baixo custo mesmo, com garrafa PET, com óleo de cozinha, com canudinho, com arame, com tampinha de garrafa. Então,
é isso, é pesquisar o que está ao alcance do aluno. Se você trabalha numa escola que eles têm mais acesso à tecnologia, aí você vai elevando o nível dos materiais, mas você vai adaptando à realidade do aluno. Assim, complementando o que a Monique falou, para mim também, assim, é cativante, né? O mundo maker, ele é cativante, ele traz pra gente, faz a gente se revirar ao avesso para trazer mais criatividade, né? Trazer mais autonomia para eles, para que eles possam fazer essa construção. E o mundo maker, pessoal, é uma tendência mundial, né? Ele traz uma série de benefícios, né? E para diferentes setores, inclusive ele pode ajudar muito na capacitação profissional, né? Eu sei que a gente está falando de alunos que são do 2º ano, 5º ano, né, infantil, mas trazendo essa gama de conhecimento maior, eles vislumbram mais profissões, mais estudos, então ele é assim. As atividades que a gente traz é sempre trazendo mais para que eles pensem mais, para que eles raciocinem mais e para que eles fiquem mais criativos. Então, para quem quer iniciar, organização primeiro, para organizar a sala de aula direitinho, para que você consiga executar como deve ser, né? Para que vocês tragam mesmo esse mundo maker, né? Para que eles façam os projetos deles e você apenas monitore, porque muitas vezes eu não sei se já aconteceu com você, Monique, ou com qualquer outro professor, a gente deixa de ser professor e aprende também com o aluno, né? Então, quando eu vejo eles apresentando alguma coisa, se eu peço assim, por exemplo, nessas aulas remotas, se eu peço um material, eu peço numa aula, e aí a construção a gente vai fazer na outra aula. Só que tem aluno meu que só com o material e só com o que eu falei previamente, ele já constrói. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar parabéns, joinha, tá lindo. Porque, assim, a gente vê a criatividade, a proatividade do aluno, né? Então, a gente acolhe ele da forma, né, que ele se sinta confortável. Não era o produto final, não era o produto final, mas ele vai acompanhar também o produto final e acompanhar o que ele fez, né? O que foi o que aconteceu comigo nessas minhas últimas aulas. Então é assim, gente, é um mundo muito cativante. Eu espero ter passado isso para vocês. Eu ouvindo a Monique falando, né? Me passou isso também. Eu não sabia, Monique, que do seu trabalho, que você capta esses alunos, né, que são superdotados, né, ou dotados. Eu entendi pouco, ainda vou procurar saber mais. E é isso, o mundo maker é muito criativo, exige muito da gente, mas a gente recebe muito em troca também. Fica aqui também o convite a conhecerem o NAAS, né, que é o Núcleo de Atendimento de Altas Habilidades e Superdotação. A gente tem esse trabalho de captar alunos, a gente tem que ir nas escolas. Claro que o trabalho do NAAS, como ele tem um aporte muito grande do Estado, ele é preferencialmente para alunos da escola estadual, da rede estadual de ensino. Mas nós atendemos qualquer área, tanto da rede particular quanto da rede municipal, a gente atende, né? Então, assim, a gente tem esse processo de eu me reconheço como uma habilidade acima da média. Então, a gente vai fazer esse processo de avaliar, ele vai ser avaliado avaliado é um termo errôneo para a gente, mas na verdade é acompanhado, né? Ele vai ser acompanhado por psicólogos, por professores da área que ele se destaca, e a gente vai ver se realmente é um desenvolvimento acima da média ou não, mas tudo muito acompanhado com suporte psicológico, que é muito importante para eles. Então, assim, é um trabalho lindo também. E como eu disse, o programa
tech, ele é muito importante, principalmente para a rede pública, porque você não tem esse suporte na rede pública. Então, se você tem um lugar, agora em Teresina tem um lugar que eu posso levar meu aluno, ou que eu posso indicar para o meu aluno, já é que é aberto ao público, já é um passo muito grande. Eu espero que tenham vários outros, né? Que não seja só esse, Sim, claro. que esse seja o primeiro. Thaisa e Monique, eu gostaria de agradecer vocês terem cedido o tempo de vocês. Acredito que a nossa conversa aqui foi muito produtiva. A gente já encerrou as perguntas. Acredito que o público deve ter gostado bastante. Agora a gente vai abrir o momento para as perguntas, né? A Marli Ferraz, ela já iniciou aqui com uma pergunta no chat. A pergunta dela é a seguinte: como conseguir espaço para a cultura maker nas salas regulares, diante dessa cultura do currículo obrigatório? Como eu disse, esse é o nosso grande desafio, né? Você tem que cumprir um currículo. Então, dentro do seu planejamento, você já tem que saber onde você pode incluir ou não. Por exemplo, eu dou aula, algumas matérias são bem mais fáceis de incluir, né? Digamos assim, outras são um pouco mais trabalhosas. Mas, por exemplo, na física, a física, ela é muito fácil de incluir a cultura maker. A gente tem muito conteúdo que dá suporte, mas desmistificando um pouquinho, a cultura maker é tecnologia. Não, aquele joguinho que você prepara, que desafia, que faz o teu aluno aprender o conteúdo, seja de qual disciplina for, você já está com um pezinho dentro da cultura maker. Mas se ao invés de você trazer o jogo pronto, que tal você tirar um tempinho da sua aula para eles criarem o jogo dentro do assunto? Você dá o assunto, você dá o conteúdo e pede para eles criarem um jogo que trabalhe aquilo. Então, já é uma forma de você usar a cultura maker dentro da sala de aula. Você já está tirando um pezinho. A gente vai... hoje, atualmente, você vê muito o nome metodologias ativas. Mas essas metodologias ativas é a cultura maker. É você botar o seu aluno para fazer. Então, ao invés de você trazer o joguinho pronto, manda eles fazerem. Não dá para fazer na sala de aula. Pede para eles fazerem em casa e para trazer e tira 10, 15 minutinhos para eles socializarem o jogo que eles fizeram. Eu vou agora, esse espaço agora, cria um jogo sobre, sei lá, português, substantivo, tipos de substantivo. Aí, eu criei um jogo assim. Depois vamos jogar aqui, socializa e ensina. Coloca o teu aluno para ensinar o jogo que ele criou, as regras do jogo que ele criou para os alunos. Ali ele você cria as regras, né? As regras dos personagens que ele achar interessante. Você botar um aluno para criar um jogo, criar as regras, criar personagens, você já está fazendo muito, já é muito cultura maker aí. O que eu acho interessante também, pegando o gancho, é a imaginação que as crianças têm, as associações que elas fazem, que às vezes o adulto não consegue associar. Um exemplo que eu dou, uma vez eu estava ensinando um pouco de programação de robótica para uma criança. Daí eu expliquei o que era sensor, o que era atuador, controlador. E depois outra pessoa pergunta para ela: o que tu aprendeu? Você sabe o que é um sensor? Aí ela falou: eu não sei explicar muito bem, mas eu sei o que é. Aí o rapaz falou: não, mas fala do jeito que você entendeu. Ela falou: o sensor é tipo um imã. Se tem um ferro, ele gruda. Se não tem, ele não gruda. Então, a associação que eu nunca Exatamente. entendeu? A analogia é muito boa. Mas é isso. Mas tudo requer um planejamento. Inicialmente, eu sei que muitos colegas podem reclamar de mas é um planejamento a mais, é um trabalho a mais. Mas, infelizmente, a nossa profissão é essa. Ser professor, o professor não trabalha só em sala de aula. A gente trabalha
o tempo todo. E agora, com as aulas remotas, é que a gente não tem horário mesmo. Não tem. Então, toda hora você está recebendo mensagem de aluno, você está fazendo alguma coisa para aluno, você perdeu definitivamente o seu horário. Mas eu digo uma coisa, se você faz isso a primeira vez, inicialmente pode até dar um trabalho maior. Mas se você vai criando o hábito de incluir uma aula, metade de uma aula, e vai incluindo isso no planejamento, vai virando uma coisa mais fácil. Você vai se habituando, você vai conseguindo se organizar melhor, de uma forma que vá sobrando mais tempo e cumprindo, assim, o papel, o conteudismo, né? Claro que é uma missão árdua, porque você tem alunos que aprendem em ritmos diferentes, você tem que dar um conteúdo e tem que ser satisfatório para a maioria dos alunos, porque você tem alunos, você tem uma sala de 30 alunos, você tem 30 mentes que aprendem em velocidades diferentes. Então, você tem 30 velocidades ali de aprendizado. Então, eu acho que incluir a cultura maker faz iguala mais, porque aquele que aprendeu mais rápido, ele vai ter condições de ensinar para aquele que está aprendendo mais devagar. E eles conversando, eles se entendem melhor do que se o que não aprendeu me perguntar. Na linguagem deles, isso vale para qualquer série, de ensino médio a ensino fundamental. Muitas vezes eles aprendem mais com pares do que com a gente. Então, você disponibilizando esse tempinho, se organizando de forma que eles possam dialogar e criar, você vai ver que esse desnível que a gente tem muitas vezes em sala de aula, ele diminui um pouquinho. Claro que você não vai conseguir perfeição e igualdade, mas você tem um desnível menor, digamos assim. Pessoal, alguém... o Luciano falou aqui, falando em aulas remotas, como estão as atividades de vocês durante a pandemia? Vocês acham que houve um atraso para o ensino maker ou esse momento do ensino maker se integra de vez? Posso responder? Pode? Posso responder? Gente, ó, assim, para mim, as minhas aulas melhoraram e muito. Porque o que está acontecendo? Eu vou contar sobre três atividades, assim, bem rapidamente, que eu pude desenvolver, que talvez fosse muito difícil desenvolver em sala de aula, né? Eu trouxe para eles um desafio de soletração. E aí, a princípio, eu montei uma ABC, né? Eram letras... eram animais de A a Z, então eu pedi que eles decorassem somente o nome do animal. Então eu sorteava lá a letra A e, por exemplo, era a arara. Só que o desafio ficou muito fácil, tia Thaisa, porque se eu falasse, por exemplo, a palavra arara, para eles somente soletrar, eles já sabiam, né? Soletrar rapidamente, de trás para frente, de frente para trás, enfim, da forma que eles achavam, né, melhor. Mas aí teve que ficar mais difícil. E aí a tia Thaisa foi acochando um pouquinho mais ele. Em vez de dar o nome, a arara, não. Eu comecei a somente dar a letra A. Então eu perguntava, qual é o animal que a tia Thaisa colocou na lista, né? Porque a gente sabe que esses desafios de soletração são dados previamente, né? Ou listas ou livros para que esses alunos eles possam fazer essa soletração dessa palavra. Então, qual foi o animal com a letra A que a tia Thaisa colocou na lista? E aí ele falava arara e soletrava arara. Outra coisa que eu pude fazer foi o desafio do jogo da velha, né? E aí eu já peguei a competência matemática, né? E aí eu fiz mesmo pelo Zoom, desenhei lá as matrizes direitinho para que eles pudessem. Quem não conseguia riscar na tela, eu riscava, né? Era somente falar de 1 até 9. Quem conseguisse riscar, poderia riscar, né? Alternadamente. Quem não conseguisse, eu mesmo riscava. Então, foi uma atividade, gente, que deslumbrou eles demais.
Outra atividade que eu pude fazer também foi o da forca, o jogo da forca. E aí eu peguei um site, qualquer desses aí da internet, que tinha diversos temas de jogo. De jogo. E eu sorteava meio que assim, olhando assim, gostei desse tema, vou pegar esse tema. Pegava o tema, olha, o seu tema é esse. E aí a gente ia jogando. O engraçado, achei muito engraçado, que teve um aluno apenas, eu tenho mais de 300 alunos, que ele disse assim, tia, tá me incomodando essas propagandas. Eu digo, amor, nossa aula está sendo patrocinada, você tem noção? Tá muito legal. E esses meninos começaram a rir, tudo é muito interativo, que eles gostam de interagir muito, né? E aí o fulaninho, mas a tia tá trazendo coisa nova e você ainda fica reclamando, né? Eles mesmos falam, né? Eles mesmos se entendem. Então, para mim, estou citando 3 atividades. Eu sempre tento trazer coisa nova para eles toda semana. Mas tá sendo ótimo. Não tive dificuldade ainda. Para mim, enquanto professora da rede pública e da rede particular, eu vejo que acentuou ainda mais as desigualdades. Infelizmente, é visível. Tipo, como no NAS eu atendo alunos da rede pública e da rede particular, os alunos da rede pública, normalmente, eles não estão conseguindo fazer, porque você tem uma discrepância de condições sociais, e eu não falo isso só quanto a bens materiais, eu falo em situações familiares. Então, claro que se a gente fosse aprofundar, a gente entra aqui em temas muito polêmicos e conflitantes, e que, como diz aqui no bom piauiês, vai dar pano para a manga. Mas eu vejo que se acentuou ainda mais. Claro que é uma coisa que a gente não tem como fugir disso. Tá aí, veio mais latente. Eu acho que a gente não vai ter como voltar atrás para o que era antes, não tá mais assim. Então, a gente tem que... Mas em questões sociais, você vê que acentuou ainda mais essa diferença social. Então, é complicado, é triste ter essa constatação, mas é real. Você vê que se você pegar como professor, você, Thaisa, como professora da rede particular, numa aula online, quantos faltaram? Quantos alunos faltaram nessa aula? E se faltaram, por que faltaram? Você vai ver que não chega, vamos botar um número de 10%, que eu acho que talvez não chegue nem a isso de ausência. Mas se você for fazer uma aula online com os alunos da rede pública, você vai ver que o número de faltosos é muito grande. E vão faltar ou por falta de equipamento, ou por falta de uma internet que tem acesso, que disponibiliza, ele está participando dessa atividade. Muitos têm um celular, mas é só a internet 3G, ou não tem o celular, ou é um celular para vários da mesma casa. Então, você vê problemas sociais se acentuando ainda mais. Então, é mais digamos assim, é mais um desafio para quem é professor. Porque para quem está na rede particular, eu não digo que é mil maravilhas, porque a gente tem os nossos percalços, a gente tem os nossos problemas. Mas dentro da rede pública, nós temos esses mesmos percalços acentuados por uma desigualdade social. Então, é bem complexo o tema. Monique, você me botou bem num lugar onde dói, né? O lugar onde toca realmente. Porque, assim, gente, realmente os meus alunos faltosos, eles são pouquíssimos, né? Não vou nem comparar. Na rede particular. Mas, assim, só inteirando a minha fala, eu tento, por exemplo, trazer algo que seja dentro da realidade. São alunos de escola particular, mas dentro da realidade. Eu não peço para que eles usem um computador, porque eu não sei se todos têm computador. E eu não vou fazer isso se não é todo mundo, não é para ninguém,
né? Eu sempre falo isso para eles. E, assim, tem um suporte diferente que os alunos, infelizmente, das escolas públicas não têm, né? E que aí é mais um desafio para os professores. Acredito que você passa por muita coisa que eu ainda não passo, mas pretendo passar, sim, né? Mas, realmente, Monique, você tem razão. Eu vou só te dar um exemplo. Eu tenho um aluno, para você ver o quanto acentua. Eu tenho um aluno que ele é atendido no NAS e ele mora no interior de Altos. E lá onde ele mora, só tem um celular, na casa dele só tem um celular. Que nem é sem... assim, aí disseram, você tem que ter acesso a ele, beleza. Se eu mando uma mensagem para ele, se eu tento por WhatsApp, se eu mando de manhã, muitas vezes ele me responde à noite, porque ele tem que procurar onde tem sinal. Porque só tem o 3G, então ainda vai procurar onde tem sinal para poder me responder. A mesma coisa para ligação. Eu ligo para ele, aí ele vê quando tem sinal, ele vê que teve uma chamada minha, aí ele retorna. E se ele retorna num horário que eu não posso, aí a nossa comunicação não acontece. Então, gente, quem está dentro do ensino remoto, dentro da rede pública, tá numa batalha mesmo, porque a gente é cobrado por números, porque a gente tem que levar a aula a esses alunos, mas levar como? Aí você diz assim, você pode ir, muitos professores estão sendo desafiados a ir até o aluno levar a atividade escrita, ou o aluno ter que ir buscar a atividade escrita na escola. Mas e no caso dele, que ele mora no interior de Altos, só tem um ônibus que vai para Altos, para dar Altos, ele ir para a escola e esse ônibus não tá funcionando. E aí, como é que tu faz? Então, a gente enfrenta muitos percalços nesse sentido. A educação brasileira ela ainda tem muitos desafios, né? Para serem vencidos aí. Mas a gente faz o melhor que a gente pode para tentar mudar esse cenário. Jogo de cintura. Pessoal, eu acho que ninguém mais vai fazer perguntas. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês duas. Agradecer aqui aos participantes que ficaram aqui fielmente até o final. De fato, gostaram do conteúdo. Esse material ele vai estar disponível no YouTube. A gente vai estar publicando lá para caso vocês queiram indicar para amigos, queiram até mesmo revisitar. Teve aquele trecho que eu não entendi muito bem. Vai estar lá disponível. E gostaria de convidar vocês mais uma vez para estarem seguindo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @programatec, para ficarem sabendo das atividades, né, dos eventos. E quando o espaço inaugurar, a gente vai estar lançando toda a nossa agenda lá. E também seguir as redes sociais aqui do Somos Todos Nerd e também do NASP. Muitos professores aqui falam, a Thaisa disse que não conhecia, o Luciano falou que também não conhecia. Eu já conheci o trabalho do NASP, mas o NASP de São Luís. Daí quando eu fui em Teresina, deve ter um lá aqui no NASP, em São Luís no NASP. É só na AS. Na AS, é alguma coisa assim. É núcleo. Na AS. Todos são na AS. Justamente. É isso. Só que em São Luís é a prefeitura que financia, não é o estado. Daí fiquei pensando que também aqui fosse do município. Mas eu acredito que em todos os estados eles estão executando esse tipo de atividade. E é muito legal, né? Porque é um vetor a mais ali para estar disseminando esse tipo de trabalho. E lá o NAS ele não trabalha só com a robótica, né, Monique? Não. Ela trabalha com outras vertentes. Com todas as áreas. Tem português, tem artes, tem matemática, tem robótica e física, né? A gente tem música, tem atendimento em música, só que atualmente a gente está sem professor
de música. Então, quem quiser se voluntariar ou conhecer alguém que possa fazer esse trabalho, a gente tem, desde que seja professor do Estado, né? Porque, como eu disse, o Estado é quem mantém os professores. Aqui o NAAS é do Estado. Não, aí a gente entra num impasse. A gente é e não é do Estado, tá? A gente, o prédio e os professores é o Estado que banca, mas o material e tudo que é trabalhado lá, a gente precisa de parcerias. Parcerias com instituições públicas, privadas. Atualmente, a gente tem parceria também com a Universidade Federal, né? Alguns alunos, a gente já teve casos de aluno que foi fazer alguns cursos de extensão na Universidade Federal, mas a gente precisa, claro, sempre de apoio. E ter o programa TEC como um apoio é excelente, porque é um lugar onde eles vão poder, a área de robótica vai ter um lugar a mais, digamos assim, que é para todos. Mas a gente tem em todas as áreas. Todos os estados do Brasil, eles têm, porque o MEC determina que tenha, só que alguns têm prédio próprio, têm sede própria, e outros funcionam dentro de instituições que tenham atendimentos especiais, que tem todos aqueles outros atendimentos da educação especial. Mas aqui nós temos o privilégio de ter um prédio próprio. E o NAAS, ele fica, para quem não sabe, ele fica lá na Hermínio Conde, lá na Tabuleta. É bem central mesmo. Legal. Bem fácil de achar. E ele fez 11 anos já. Muita gente não conhece, mas o NAAS fez 11 anos de existência agora, no dia 10 de agosto. Legal, Monique. Aqui a gente encerra o webinar. Caso alguém tenha ainda alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram ou mandar e-mail que a gente pode estar respondendo, né? E, mais uma vez, agradecer a Monique e a Thaisa, que eu sei que vida de professor em tempo de pandemia não é fácil. E vocês, os professores também que estão aqui participando. E a gente se encerra por aqui. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Carla? O que tu achou? E aí? Foi tranquilo, graças a Deus. Foi um assunto um assunto bem tranquilo. Foi tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. Agora acho que não deu para tudo fazer as fakes, né? Porque da forma que o Matheus fez. Não, mas eu pedi para um amigo meu entrar e caso não tivesse perguntas, ele fazer, entendeu? Aham. Ele não fez. Ah, tá. Ele tava aí só... Mas ele também se interessou pelo conteúdo. Ele já tinha me Pelo falado conteúdo. que vai ser tu mesmo. Beleza, então. Foi show. Não, cara, vou aqui tentar finalizar e baixar a gravação. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Não tá gravando aqui, pô. Eu gravo toda a chamada.